Boa noite, nós estamos aqui na Clínica Emergencial para mais uma aula. Hoje a aula o tema é o que é trabalho. O ministrador vai ser o Weber Dias. Gostaria de falar do Weber. O Weber é empresário, consultor, diretor da ICCC, mora em Santa Catarina, Porto Belo. Ele é pai de 2 meninas, eu creio, e talvez uma menina, e um irmão amado. O Weber já faz parte da ICCC há alguns anos, nós estivemos juntos em Israel, também por outras partes, viajamos juntos, já temos algum tempo. Weber tem trabalhado em Santa Catarina como diretor da ICCC. Passamos por um projeto muito interessante depois daquelas enchentes em Blumenau. Já não me lembro mais que ano que foi, mas faz uns 10 anos, talvez 8, não sei. E lançamos ali alguns projetos para levar socorro, levar assistência a empresas que foram gravemente afetadas naquela época pelas enchentes. Foi um projeto muito interessante, muito legal. Então, eu quero passar a palavra para o Weber. Se eu não apresentei você de acordo, você se apresente, por favor, né? Muito obrigado, Weber, por estar aqui. Deus te abençoe. Então, tá bom. Tá bom. Klaus, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês ministrando essa aula. Eu só estou com... eu queria confirmar com vocês se minha conexão está boa, porque está ali a conexão para vocês. Aparentemente ficou instável aqui. Mas está boa sim, estamos ouvindo você bem. Tá boa a conexão? Sim, sim. Só não vejo... Sim, estou ouvindo normalmente. Vou compartilhar a minha tela com vocês. Estão conseguindo me ver? Ver minha tela e tal? Sim. Só, Weber, clica no vídeo. Isso. Aí sim. Ficou melhor agora? Ficou, está perfeito. Me perdoem, eu não sei por que de repente ficou assim, tá? Então tá bom. Eu já vou começar, então. O Klaus pediu para me apresentar. Como ele falou, eu sou empresário, trabalho aqui na região de Santa Catarina já há muitos anos, como consultor, próximo de várias empresas aqui da região, com projetos de diversos perfis de investimento. E tenho caminhado junto com a ICCC há muitos anos, né? Li o livro do Gunnar na semana da enchente de 2008 e fui muito impactado por aquele material, né? Então, desde então tenho acompanhado de perto todo o trabalho da ICCC. Eu não sabia que a ICCC tinha uma atividade tão próxima aqui em Curitiba, né? E acabei chegando a eles através de um contato que eu fiz direto lá na Suécia. Foi um momento interessante. E depois de tantos anos, o Klaus, então, a gente tem caminhado junto e sendo desafiado a pôr em prática, principalmente essas lições da vida de trabalho transformada, né? E agora estamos botando em prática, de fato. Eu quero ter um tempo de apresentar para vocês essa aula número 4, que fala sobre o que é trabalho. Eu quero manter isso como uma conversa mesmo, né? Apresentando o conteúdo e o que me chama mais atenção em cada página, em cada conceito que for tratado aqui, tá bom? Acredito que no final teremos momentos para perguntas e a gente pode trocar algumas ideias mais direcionadas daí. Então, a vida de trabalho transformada fala sobre essas 3 áreas, né? O reino de Deus aqui e agora, né? Isso foram as 3 primeiras lições, e agora a gente vai entrar no segundo nível, que é ele fala a teologia da vida profissional. Como que a gente entende o papel do trabalho no reino de Deus. E como que isso está organizado? São 3 blocos de lições, como eu falei, né? As 3 primeiras lições falam sobre o reino de Deus aqui e agora.
E agora a gente vai entrar nas próximas lições e a gente vai falar o que é trabalho relativo, então, à teologia da vida profissional, tá bom? Qual é o objetivo e propósito dessa sessão? Entender que o trabalho originalmente foi criado como algo bom e que todo trabalho é espiritual. E isso é o ponto central aqui de toda a nossa conversa, né? A gente vai ver como Deus criou o trabalho, a origem do trabalho é a criação de Deus antes da queda, e como que Deus está trabalhando para restaurar essa condição do trabalho. Né? Entender que todo trabalho, do ponto de vista de um crente, é serviço em tempo integral para Deus. Né? No reino de Deus, a gente não tem trabalho secular, e meu trabalho ministerial, o meu trabalho no reino de Deus. Tudo que nós fazemos com o trabalho é serviço para Deus. Isso é muito importante a gente entender. Que aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia está servindo a Deus. E entender que a reconciliação de tudo em Jesus também inclui a vida profissional. Né? Dificilmente a gente ouve falar sobre isso, mas quando Jesus morre na cruz e nos traz a salvação, ele também está trazendo a reconciliação da nossa vida profissional. Né? Então vamos construir o nosso raciocínio a partir de entender como era o trabalho no princípio, quando Deus criou o mundo, como está escrito em Gênesis. Então a Bíblia diz que o Senhor, Deus, pegou o homem e o colocou no jardim do Éden, para ele cuidar e mantê-lo. A partir disso, entendemos que foi Deus quem criou as condições para o trabalho do homem. Foi Deus que criou o trabalho. E isso aconteceu antes da queda. Adão recebeu um chamado de Deus quando lhe foi dada a tarefa de cuidar e manter o jardim. Né? Deus deu um chamado, um propósito para a vida dele. Através dessa imagem ideal, vemos que todo trabalho no reino de Deus tem Deus como ponto de partida. A origem do trabalho foi em Deus. O próprio Deus trabalhou. A Bíblia fala sobre isso, que ele trabalhou e foi e descansou depois. Então, o trabalho tem como origem o reino de Deus. No reino de Deus, tudo começa com Deus. É completado através do Espírito Santo e existe para Deus. Por essa razão, há uma diferença entre escolher seu caminho de vida para si mesmo ou recebê-lo do Senhor. Deus traçou um propósito. Aqui para mim está travado. Travou aqui também. Os outros nos ouvem? O Weber eu não consigo ver, não, Cláudio, só vocês. Ok, vamos aguardar um pouquinho. Deve voltar já já. Está se gravando? Nada a ver. Sim, estamos ouvindo. Então tá bom. Eu vou retomar. Vocês ouviram até onde exatamente? Você estava falando que Deus trabalhou e depois descansou. Para mim, começou a travar a partir daí. Então tá bom. Eu vou começar a falar aqui. Eu espero que esse cara não me trave agora. Mudei de rede aqui, vamos ver se vai dar certo. Aqui está dizendo o seguinte. Então, eu estava só começando, né? Como era no princípio. O trabalho surge em Deus, ele criou o trabalho em amor. E ele colocou o homem no jardim para cuidar dele, e isso já foi a primeira forma de trabalho. Eu não sei se vocês já tiveram esse tipo de experiência, mas eu, como crente antigo, né, de longa data, né, na igreja, eu tinha inicialmente uma visão de que o trabalho era quase que um desvio de propósito, né? Um mal necessário, mas que não fazia parte do propósito de Deus para nós. O que a gente está mostrando é que
na origem, Deus criou o trabalho. Deus fez isso em amor. Ele pôs esse propósito para o homem. Né? Então, ele fala que, né, como a comissão de Adão no jardim pressupõe uma relação ininterrupta com Deus, nossa obra é da mesma forma dependente de uma relação ininterrupta com Deus. Precisamos ter esse relacionamento com Deus para que a gente possa realizar o nosso trabalho dentro do propósito que Ele tem para nós. Né? E aí completa justamente falando isso. Deus integrou o trabalho e o descanso. Ele trabalhou e ele descansou. Heber, você não está compartilhando a tela. Não estou? Não. Mas pode continuar de onde você estava, sem problema. Estou continuando aqui. Agora sim. Estão vendo agora? Só que não está a tela cheia. Eu só vou pôr só um minutinho. E agora? Tranquilo, ótimo, obrigado. Bom, então a gente falou como foi no princípio. A pergunta agora é, o que acontece a partir do momento que o homem peca? O que aconteceu a partir da queda do homem e como que isso influenciou o trabalho? Né? Deus expulsou o homem do jardim e da comunhão com ele, para trabalhar na terra da qual ele havia sido formado. E aí o trabalho se tornou uma lida e problemas. Né? O texto famoso, né, que diz, do suor do seu rosto comerás o teu pão. E a gente tem a visão do trabalho como se ele tivesse começado a partir daqui, a partir da queda, a partir do pecado. E agora, porque a gente pecou, eu preciso trabalhar. Mas a verdade é que isso foi a degradação. O pecado degradou o trabalho. E fez do trabalho ser algo penoso, difícil de fazer, de realizar, de ter prazer, né, naquilo que se faz. Mas graças a Deus que Deus enviou o seu filho, né, e para restaurar não somente as nossas vidas, mas também o nosso trabalho. Então, o milagre do novo nascimento restaura a possibilidade de trabalho em comunhão com Deus. A gente precisa entender isso, que a gente pode, no nosso trabalho, no dia a dia, na nossa empresa, seja como funcionário, seja como empresário, a gente pode ter comunhão com Deus. Né? Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. É o que está escrito em Efésios. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança. Também em Efésios 1:11. Nele fosse selados com o Santo Espírito da promessa. Efésios 1:13. O qual é o penhor da nossa herança. Efésios 1:14. Então, temos uma nova condição de trabalho, né? Os textos da Bíblia deixam claro que Deus, através do dom da salvação, nos deu um jardim. O que é esse jardim? É uma herança, é a nossa missão de vida, é um propósito de vida. Está acessível através da fé em Jesus. Né? Podemos acessar essa vida, essa herança e esse propósito através da fé. Isso aí é uma relação não racional, não direta, mas através da fé, daquilo que nós cremos, daquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Está sob a condição de que recebemos de fato este dom de Deus através da fé. Isso é aplicável a todas as áreas de nossas vidas, ao trabalho, incluindo trabalho, economia e finanças, desenvolvimento, etc. Acessar esse relacionamento com Deus, ele se aplica também para o nosso trabalho. O que Deus tinha de intenção quando criou o trabalho? O trabalho é uma forma de adoração. Não sei se vocês já viram isso, esse termo, mas temos aprendido isso, né, de que adoramos a Deus através do nosso trabalho. Precisamos olhar para o nosso trabalho com essa ótica. Acho que uma das coisas legais desse trabalho do TWL é justamente mudar essa compreensão que nós temos das coisas. Olhar para as coisas de uma nova perspectiva, voltando para os princípios bíblicos.
Então, olhar o trabalho como uma forma de adoração faz toda a diferença. Olhar para aquilo que a gente faz no nosso dia a dia e entender que nós adoramos a Deus através desse trabalho. O trabalho é uma maneira de expressar nossa semelhança com Deus. É interessante isso, né? Assim como Deus trabalhou, nós também precisamos trabalhar. Ele diz que somos co-criadores, né? Ou seja, tem coisas que Deus atribuiu a nós para realizarmos nessa terra. Isso, e passamos a criar essas coisas também, inspirados por Deus. Então, trabalhar é servir a Deus e servir uns aos outros, criando bens e serviços que precisamos. Entender essa relação de que servimos a Deus através do nosso trabalho. E é interessante como Deus está sempre atento a tudo que fazemos e nos recompensa por isso, né? O trabalho é sobre gerenciar os dons e talentos que Deus colocou em nós. Somos solicitados a trabalhar para as coisas eternas e duradouras. É interessante isso, né? Interessante como aquilo que Deus coloca no nosso coração, o desejo que Deus põe no nosso coração de trabalho, de que aquilo que fazemos seja duradouro, né? Não seja algo simplesmente passageiro. Portanto, o trabalho não é uma punição ou um resultado do pecado. Eu acho que eu gostaria muito que isso chegasse no coração de vocês, né? De que o trabalho não é um castigo. O trabalho não é consequência do pecado. Mas, ao contrário, né? Deus criou o trabalho para que possamos nos sentir plenos, realizados, né? Para que possamos exercer plenamente talentos e dons que Ele colocou sobre as nossas vidas. Ou seja, não se trata disso. Não se trata de que você nasceu, tem um monte de coisa no meio e morre. Não é sobre isso que se trata. O trabalho é algo que tem um propósito. Ele não é algo sem sentido. Né? Então, o que é trabalho? Trabalho, né, botando isso numa perspectiva mais objetiva, né? Trabalho é uma atividade com a intenção de criar valor para alguém ou fazer algo por alguém. Ou seja, trabalho é amor sistematizado. Nós sistematizamos o amor e por isso trabalhamos. Trabalho é servir. É interessante como Deus colocou em nossa biologia, né, nossa formação, o prazer em servir. O prazer em fazer parte de um projeto que o resultado talvez não seja só de benefício exclusivo teu, mas é algo que está dentro da nossa formação, né? O homem tem prazer em participar de algo que tem um propósito. Tanto que você ouve palestras desses pessoal de motivação e tal, eles falam muito sobre isso, sobre propósito, de você fazer parte de algo, né? Mas isso é algo que Deus colocou em nós. É isso que Deus criou dentro de nós. Né? Quando você está trabalhando, né? O Gunnar lança essa pergunta, né? Se você e seu pastor estão discutindo o problema da congregação, ele está trabalhando, mas você não. Se você compra um jornal na loja da esquina, o assistente da loja está trabalhando, mas você não. Se você levantar pedras no jardim para mostrar o quão forte você está apenas brincando. Mas se você construir uma parede a partir das pedras, então você está trabalhando. Se isso acontecer no jardim do seu vizinho, você ajudá-lo a construir uma parede e for pago, então você está trabalhando. Se você e seu filho rolam no chão, você está brincando. Mas se isso acontecer no berçário, o professor do berçário está trabalhando. Então, trabalho é quando você está servindo alguém. A gente consegue olhar para essa foto do pessoal comemorando e dizer que eles estão a trabalho, mas eles também estão trabalhando. É parte do trabalho deles.
né? Sua vida e seu trabalho são um serviço em tempo integral para Deus. Isso é muito importante, né? Ter esse entendimento de que trabalho o que eu faço é um serviço em tempo integral para Deus. Desde o momento que você sai de casa, você vai atender um cliente, você vai falar com a equipe de trabalho, etc. Eu estou servindo a Deus. Por que devemos trabalhar? Esse aqui é um conceito importante. Porque fomos criados à imagem de Deus. E Deus trabalhou, né? O mundo foi criado a partir do trabalho de Deus. Para participar do processo de criação com Deus, continue a co-criar, né? Que tão interessante, né? A gente participa com Deus da criação. A gente vê o mundo como ele é hoje, a gente vê o quanto o homem mudou a natureza, criando coisas novas. Isso foi uma capacidade que Deus colocou sobre nós. E por isso que nós trabalhamos. Damos glórias a Deus através do trabalho. A gente às vezes se pergunta como eu posso exaltar o nome do Senhor, adorar o nome do Senhor. E o trabalho é uma forma muito clara de fazer isso. Nós trabalhamos para desenvolver nossos dons e talentos. É interessante essa perspectiva, né? Quando o carpinteiro constrói a casa constrói o carpinteiro. Eu tenho observado isso na minha carreira, né? Já tenho alguns anos de carreira. Agora, é interessante que quanto mais eu trabalho, mais eu estou sendo trabalhado. Eu lembro quando eu comecei a dar aula, né? Eu me tornei professor por um período de tempo e foi o período que eu mais aprendi. Eu acho que eu nunca aprendi tanto na minha vida, trabalhando, né? No dia a dia, sendo remunerado para isso, mas ao mesmo tempo eu estava sendo construído, eu estava sendo educado, formado, né? Dentro daquela sala de aula. Então, o nosso trabalho serve para isso também, para nos lapidar, né? E deixar nosso egocentrismo para trás, né? Nos fazer dependentes uns dos outros. Entender de que somos, fazemos parte de um grupo, né? Servir uns aos outros como bons administradores da múltipla graça de Deus. E participar da restauração da criação. Tá? A verdadeira natureza do trabalho, né? No reino de Deus, a natureza do trabalho é descanso, o descanso da fé, não a indolência. Podemos discernir o sentimento quando estamos trabalhando no Senhor e quando não estamos. É muito simples a gente entender quando nosso trabalho é um trabalho alinhado com o propósito do Senhor e quando não é. Primeiro, quando a gente trabalha para o Senhor, a gente tem energia, força, ânimo. O segundo, nos suga energia, nos tira energia, nos faz estar cansados. Né? Precisamos desenvolver nossa sensibilidade para entender quando estamos cruzando a linha de trabalhar em nossa própria força ou na força do Senhor. Deus é nosso provedor, nascemos para o reino do Filho do seu amor, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, a gente precisa entender isso, que quando andamos nos caminhos que o Senhor propôs, aquilo nos fortalece, nos dá energia. Se a gente tem andado cansado com o nosso trabalho, possivelmente estamos trabalhando distante do propósito do Senhor. Deus é o nosso provedor. Mesmo que empregado e recebendo salário, Deus ainda é seu provedor. Não é a tua empresa, nem teu salário. Se você está empregado e sem salário, Deus ainda é seu provedor. Ou seja, o cara está desempregado e não tem, Deus ainda continua provendo. Já que fomos salvos pela fé, porque nosso trabalho não deveria ser capaz de ser restaurado através da fé. Nos foi pedido que trabalhássemos. Não há espaço para preguiça. Eu não sei se vocês lembram eu era criança e cresci na igreja, eu via as musiquinhas que, né, cantavam sobre vai ter com a formiga ou preguiçosa, né? Deus nos criou para o trabalho, né? Isso precisa fazer parte da nossa natureza. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito. Essa satisfação tem a ver com descanso, né? E nenhum mal o visitará. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Quando a gente olha esses textos, a gente tem que entender que Deus é que está nos provendo. O nosso trabalho é uma manifestação do nosso louvor a Deus. O trabalho é uma forma de adoração.
E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Né? Tudo o que fizerdes. Quando a gente olha essas imagens, a gente tem a impressão que algumas pessoas estão trabalhando em tempo integral para Deus e outras não. Mas a verdade é que todas elas, seja o ministro, seja o missionário, ou o médico, ou o operador de máquina, ou quem quer que seja esse rapaz ali, trabalhando. A gente está trabalhando em tempo integral para Deus. O trabalho reconciliado. Existe trabalho reconciliado? Sim. Tudo foi reconciliado nele, inclusive o nosso trabalho. Como é isto? Vinde a mim e eu vos darei descanso. Essa é uma palavra de Jesus. Então a gente precisa entender que à medida que a gente se aproxima de Deus, Deus nos traz descanso, inclusive, para a nossa área de trabalho. Onde está o Espírito do Senhor? Ali a liberdade. A bênção do Senhor é ter o caminho alargado. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão que penosamente granjeaste. Aos que os seus amados ele o dá enquanto dormem. É interessante como ele atrela o descanso ao sustento do Senhor e a gente entender que não é porque a gente trabalha muito que a gente tem mais, mas porque o Senhor nos provê. Isso significa que temos nosso trabalho sendo reconciliado. Existe trabalho secular ou espiritual? Na verdade, não. Não existe. Nosso trabalho, integralmente, ele é espiritual. E isso é importante a gente entender. Que existe duas formas da gente olhar o trabalho, que é a compreensão natural. Eu trabalho para que eu possa ter sucesso, liberdade, uma boa reputação, uma posição, um status. Mas no reino de Deus, o nosso trabalho tem uma outra visão. Nós somos chamados, nós andamos por fé e em obediência. E entendemos que o nosso trabalho é para o que ele chama de mordomia, ou seja, administrar os bens daquilo que nosso Pai nos deu, que nós recebemos por herança. Os talentos que nós recebemos. Nos dá o entendimento de que o nosso trabalho ele é uma manifestação do reino de Deus na Terra. Então, quando a gente começa a olhar dessa forma, começamos a caminhar mais próximo daquilo que Deus propôs para as nossas vidas. E eu gosto muito desse quadro. Porque se a gente olha, são duas perspectivas. Eu faço o meu trabalho ou o trabalho do Senhor? Ou eu trabalho do meu jeito ou eu trabalho do jeito do Senhor? Se eu faço o meu trabalho do meu jeito, eu trabalho como se estivesse na escravidão, no Egito. Agora, à medida que eu vou caminhando com o Senhor, eu vou saindo dessa condição e vou entrando no trabalho que Ele nos propôs. Então, eu posso dizer que eu ainda faça do meu jeito, mas eu estou trabalhando, buscando o trabalho que Ele me propôs. Então, eu passo a ter um entendimento melhor do chamado com o Senhor, mas ainda realizo com os meus velhos hábitos, da maneira antiga de trabalhar. Se eu faço o meu trabalho do jeito dele, isso eu estou sendo, como ele diz aqui, uma mera ética cristã. Eu estou andando no deserto. Eu procuro andar conforme o propósito dele, mas fazendo o meu trabalho. E o objetivo do Senhor é que a gente aprenda a fazer o trabalho dele, do jeito dele. Aquilo que ele planejou e organizou e pensou lá na criação, lá na origem. Um trabalho que serve para abençoar, se tornar uma bênção para os outros, dar frutos. Esse lugar ele chama de terra que mana leite e mel. A gente precisa enxergar nosso trabalho dessa forma. Precisamos mudar a nossa mente. Agora chega a hora de você sair da escravidão do Egito. Faça um êxodo da mente, um êxodo da sua velha maneira de entender o trabalho. A reconciliação de Jesus inclui tanto espírito, corpo e alma e o seu trabalho. Você faz parte do povo da aliança de Deus. Deus aponta o caminho para a terra prometida, pois a promessa é para você e seus filhos e para todos os que estão longe, tantos quanto o Senhor, nosso Deus, chamará. E qual é a promessa? Porque a terra
que passas a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeavas a tua semente e regas com o teu pé, como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, né? De chuvas do céu, das chuvas dos céus beberá as águas. Terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. E será que se diligentemente obedeceis os meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus e de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra ao seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhais o vosso grão, e o vosso mosto e o vosso azeite. E darei erva ao teu campo aos teus animais, e comerás e fartar-te-ás. Guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles. E a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê seu fruto. E cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Essa é a promessa que Deus fez ao povo de Abraão, e da mesma promessa nós nos apropriamos hoje. Amém? Era isso. Amém, amém. Muito bom, Heber. Heber, para finalizar, você não quer orar conosco e por nós? E aí a gente abre para discussões. Eu acho que essas perguntas aí são muito boas. Pode ser? Eu vou orar, então. Senhor Deus, eu te agradeço porque o Senhor criou o trabalho, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor nos deu dons e talentos. Eu te agradeço o chamado que o Senhor fez sobre nós, Pai. Que a gente possa estar sensível à voz do Teu Espírito para fazermos aquilo que te agrada, aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, para que a gente possa manifestar o Teu reino, Deus, o Teu reino aqui na terra, o Teu reino no ambiente de trabalho. Pai, eu te agradeço porque somos pessoas de lugares diferentes, pessoas com profissões diferentes, com conhecimentos diferentes, mas que entendemos que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos preparou para este tempo. Às vezes a gente olha para situações e a gente pensa que a gente não está preparado ou equipado para viver essa situação. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor tem nos equipado, o Senhor tem nos dado uma maneira nova de pensar, uma nova maneira de agir. Pai, que a gente possa viver de acordo com aquilo que o Senhor tem falado conosco, Pai. Andar debaixo de fé, andar debaixo de obediência à Tua palavra, Pai, para que a gente possa provar daquilo que as Tuas promessas trazem sobre nós. Que a gente possa andar nessa terra que mana leite e mel, nesse lugar onde a gente é sustentado pelo Senhor, que os olhos do Senhor estão sobre esse lugar. Pai, que o nosso ambiente de trabalho possa ser assim, Pai. Eu te peço por cada um aqui, Pai, nesse grupo, que ele te possa ser impactado por essa palavra, Pai. Que a gente possa olhar para o nosso trabalho de uma maneira diferente, Pai. Que a gente possa entender que aquilo que a gente faz é uma maneira de te adorar e te servir, Pai. Te peço por tudo isso, Pai. Declara a tua bênção sobre todos aqui, Pai. Você declara a tua bênção, o teu cuidado, o teu espírito sobre cada um. E declaro isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, Heber.